Né, ó. Cara, tem um hammer aqui na minha via do fone que tá incomodando. Tá? Vê se você descobre o que é, hein? Aí, sumiu. Graça e paz, igreja do avivamento. O Espírito Santo de Deus está aqui. Adore a Ele, se renda a Ele, se entrega a Ele. Te adoramos, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino
adoramos nessa manhã. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a honra, tua é a glória para sempre, 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 sempre. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos simples, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros no pé, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu creio nisso, Senhor, com todo o meu coração. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos simples, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros no pé, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Levante as suas mãos com fé e declare isso. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Mais uma vez. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Aleluia, aleluia. Olhamos para ti, Senhor. Tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Corremos para os seus braços. Vem o temporal, vem o dia.
bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem me tirar mal, mas Deus nos faz assim, é sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. O meu lugar seguro, a minha proteção, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, aleluia. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo que precisamos, Senhor. Feche os seus olhos. Tu és bem mais valioso que o ouro, mais precioso que o mundo. Acima de tudo, teu trono está. Tu és a mão que me restaura, o óleo que me curou as feridas, o autor da vida, o meu redentor. Tu és o alto lugar onde firmo os pés, onde as águas não submergem. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas, da fúria do mar. Tu és a muralha que me protege, e nas lutas vai à minha frente. Tu és o Senhor dos exércitos, meu Salvador, um escudo tu és pra mim. Precioso que o mundo
escudo, tu és o alto lugar onde firmo os pés, onde as águas não submergem. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas da fúria do mar. Tu és a muralha que me protege, e nas lutas vai a minha frente. Tu és o Senhor dos exércitos, meu Salvador, um escudo tu és pra mim. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Não há outro que eu queira ver. Tu és tudo pra mim. A minha rocha, minha proteção, minha fortaleza. Tu és tudo, Senhor. Tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Não outro que eu queira ver além de ti. Tocar a tua face, Deus. Te conhecer mais e mais, mais e mais. Dia após dia, mais e mais, mais e mais. Ensina-me, Senhor. Eu quero ser santo, santo, e no santo dos santos eu quero ficar, te adorar, te adorar. Tu és o alto lugar onde firmo os pés, onde as águas não submergem. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas da fúria do mar. Tu és a muralha que me protege, e nas lutas vai a minha frente. Tu és o Senhor dos exércitos, meu Salvador, um escudo tu és o alto lugar onde firmo os pés, onde as águas não submergem. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas da fúria do mar. Tu és a muralha que me protege, e nas lutas vai a minha frente. Tu és o Senhor dos exércitos, meu Salvador, um escudo tu és pra mim. Dê um aplauso a ele. Nós vamos orar. Você acabou de louvar, declarando: Tu és meu refúgio. Você acabou de louvar dizendo: Tu és a muralha. E nós temos agora uma oportunidade de abrir a nossa boca e interceder por vidas. Temos aqui um pedido de orar pela saúde de uma pessoa. E também nós vamos orar pela nação brasileira. Nos últimos dias temos visto muitas coisas acontecendo, e é importante que eu e você tenha consciência de que o Brasil não entra em convulsão, porque a igreja de Jesus está orando. Tem uma chamada de Deus para mim e para você. Então, que esse refrão que nós declaramos nesta manhã, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é a nossa muralha, que isso seja uma realidade, que isso seja uma verdade em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos orar. Se você está nesse lugar
você conhece alguém que necessita da intervenção de Deus, ou se você mesmo precisa, diante de um diagnóstico de impossibilidade ao homem, agora, esse é o momento de você apresentar diante daquele que cura, diante daquele que sara. Pai, nós unimos a nossa fé, ó Deus, oramos a oração da fé, a Tua palavra nos dá autoridade para isso, ó Deus, e nós queremos apresentar a vida do Luiz Eduardo Santos diante de Ti. Pai, não há o conhecimento, não há um diagnóstico, mas nós sabemos que Tu és aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta, aquele que restaura, e nós queremos chamar saúde plena sobre a vida do Luiz Eduardo, queremos chamar saúde plena sobre cada nome que a Tua igreja está apresentando agora. Pai Santo, como louvamos, ó Deus, dizendo que o Senhor é nosso refúgio e nossa muralha, nós queremos apresentar a nossa nação diante do Senhor. Pai, nós quebramos todo tipo de arma forjada, damos uma palavra de autoridade, ó Deus, chamando a Tua mão poderosa sobre todos os poderes, poder executivo, legislativo, o judiciário. Pai, oramos para que todo mal possa cair por terra no nome de Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos visto já o que o Senhor tem feito, mas oramos, ó Deus, Te louvando, porque o Senhor dá o livramento, o Senhor tem nos livrado, e oramos, ó Deus, para que todo mal vá embora no nome de Jesus. Colocamos os anjos do Senhor nos 4 cantos dessa nação, ó Deus, abençoando a nação brasileira, abençoando o nosso estado, abençoando a nossa cidade. Pai, colocamos todas as autoridades nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Rei. Pai, e nós oramos agora, ó Deus, colocando todas as autoridades nas Tuas mãos, colocando o coração das autoridades nas Tuas mãos, colocando, ó Pai, nas Tuas mãos aqueles que estão ali guardados, estão trancafiados. Nós oramos para que eles possam se render diante da Tua palavra, diante da Tua grandeza, que eles possam entregar a sua vida ao Senhor, buscando a sua salvação. Senhor, sabemos que nada é maior do que Tu, e nós Te agradecemos e Te louvamos, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo, o Senhor vai nos atender, e nós Te agradecendo, dizendo amém. Dê um aplauso ao Senhor. Antes de você assentar, cumprimente 2 pessoas dando as boas-vindas aí. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom que você está aqui nesta manhã de domingo para iniciarmos mais uma semana juntos. É muito bom estarmos na casa do Senhor e temos o privilégio que nessa manhã você possa abrir o seu coração. Eu não tenho dúvida de que quando nós vemos a casa do Senhor, há um propósito, há uma expectativa sua e há uma expectativa de Deus sobre as nossas vidas. Que você possa aquietar a sua alma e que você possa manter essa expectativa aí. Eu posso ouvir amém? Amém? Glória a Deus por isso. Quero dar as boas-vindas a você que está vindo pela primeira vez. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Nosso apóstolo está cumprindo a sua chamada apostólica. Está desde sexta-feira ministrando em Porto Velho. Ministrou sexta, ontem, e hoje já estará chegando na capital. Então, na sua oração, esteja colocando a vida dele aí para que, assim como o Senhor o levou, tudo corra bem no seu retorno. Amém? Gostaria que seus olhos estivessem no telão para nós acompanharmos o informativo e ECG. An ordinary day in heaven, looking down the streets of gold.
And I'm walking. We're joining with you, God. This is your life. Are you who you wanna be? This is your life. Is everything you dreamed it would be? Se amar e seu amor é tão grande, incondicional. Convido, temos 3 casais para vir aqui ao altar. Gostaria de convidar o Gustavo e a Priscila, o Fábio e a Leide, e o Nilo e a Lucinéia. Nós temos 4 crianças para nós apresentarmos ao Senhor nesta manhã. O Gustavo e a Priscila, o Fábio e a Leide, o Nilo e a Lucinéia são os pais. Mas nós vamos aqui ter a oportunidade de apresentar o Pedro Benigno Mendes, vamos apresentar a Giovana, a Ana Luísa e também o Davi. Enquanto eles estão vindo ali, é importante nós entendermos este momento. Se eu não estiver errado nas minhas contas, com essas apresentações de hoje, em 2017, já tivemos a oportunidade de apresentar 37 crianças aqui no altar. E talvez você está nos visitando, e aí você vai pensar, por que isso? Nós temos um manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, e nós seguimos as orientações que estão aqui estabelecidas, e aqui do Gênesis ao Apocalipse, não há nenhuma orientação para batizar criança. Jesus, ele foi apresentado no templo, e eu louvo a Deus, porque nessa manhã, nós temos aqui 3 casais que entenderam esse momento tão precioso. Então é importante que você e eu também como igreja, nós possamos entender. Caia por terra todo tipo de religiosidade. Mas este momento, quando nós consagramos, isso tem voz, isso tem um sinal no reino espiritual. Nós estamos consagrando aqui nesta manhã a Giovana, a Ana Luísa, o Pedro e o Davi ao Senhor. E isso é tão tremendo e maravilhoso, que você que é pai e mãe, pode ficar muito maravilhado com esse momento, mas esse é apenas o primeiro degrau. Na frente, há uma responsabilidade de cada um de vocês, de inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. E os familiares que estão aqui também podem se alegrar nesse momento. Gostaria de convidar a igreja a colocar-se em pé. Você vai profetizar agora, abrir a sua boca e profetizar palavras de bênção sobre a vida dessas crianças que estão aqui. Pai Santo, Pai querido Deus, no poder e autoridade do Senhor, nós estamos apresentando, consagrando, ó Deus, estas crianças a Ti. Oramos, ó Deus, para que elas cresçam na graça e na sabedoria do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor de uma forma plena, ó Deus, sobre essas crianças. Senhor, que nada faça mal a elas, que o Senhor os livre e os proteja, ó Deus. Pai, nós colocamos também diante do Senhor, ó Deus, os pais, que eles possam ter a consciência, ó Deus, que eles possam saber que é responsabilidade deles inculcar a palavra do Senhor nos filhos. Pai, no poder e autoridade do Senhor, nós consagramos e abençoamos essas crianças essa manhã, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 29.
É tão interessante porque eu não sei se você, quando louva, você presta atenção naquilo que você está entoando. Esse momento agora que nós vamos ler esses versículos, é o momento onde nós temos uma oportunidade de consagrar nossas finanças. Mas em um dos louvores que nós entoamos nesta manhã, tem um refrão que dizia assim: e tudo o que eu fizer nesta vida, verei prosperar. E eu fiquei pensando sobre esse refrão: e tudo o que eu fizer nesta vida, verei prosperar. Falei, o quanto que nós cantamos, entoamos, e o quanto que nós cremos, o quanto que nós acreditamos realmente nisso que nós proclamamos. Que nesta manhã, seus olhos espirituais estejam abertos, que nesta manhã, nesse momento tão especial, antes da palavra principal, você esteja com seu coração aberto também, para poder entender o que a palavra de Deus deixa para nós como exemplo, e fala sobre coração íntegro. Eu queria que você pudesse acompanhar aí no telão, não sei se tem como colocar, capítulo 29 de 1 Crônicas, do verso 2 em diante. Nós vamos ver o que diz aqui, alguns versículos nesse capítulo. Diz assim, versículo 2 do capítulo 29 de 1 Crônicas: eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda a sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Além disso, em minha devoção à casa de meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo o que preparei para o santuário. Versículo 4: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes das casas, para as obras de ouro e para as de prata, e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Versículo 6: então, os cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Vamos para o versículo número 9, diz assim: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Vamos para o versículo 11, diz assim: tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Versículo 14, diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Você pode dizer amém? Vou ler aqui o último versículo. Esse último versículo e algum dos versículos que nós lemos aqui, não é uma pessoa comum que está falando, é o rei. Ele está dizendo: mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Diz mais: tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Nós temos vários textos que falam sobre um momento de sacrifício, fala sobre um momento de oferta. Aqui especificamente,
tudo aquilo que nós vimos, falando em pedras preciosas, em ouro e prata, o propósito era para a construção do templo. Mas eu quero destacar algo que não é diferente desse momento, porque aqui no versículo 9, diz parte do texto, diz, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. E é aqui que eu queria falar um pouquinho a você. Nós somos despertados e somos ensinados, praticamente em todas as reuniões, sobre a importância desse momento. Eu louvo a Deus porque a grande maioria recebe a palavra, entende a palavra e pratica a palavra. Mas um pequeno detalhe que eu e você não podemos deixar de lado, aqui fala sobre coração íntegro. Repita comigo, coração íntegro. Mais uma vez, coração íntegro. Fala sobre integridade. Então eu quero dizer a você, não há como nós fazermos barganha com o nosso Deus. Mas Ele é o dono de todo o ouro, o dono de toda a prata. O rei, ele admite, ele proclama dizendo que ele sabe que tudo vem de Deus. E eu quero dizer a você, eu não contei, mas aqui está dizendo, nós já ouvimos os estudiosos dizendo que há cerca de mais de 8.000 promessas para mim e para você. Eu quero dizer a você que não há necessidade de ser testado, porque a palavra de Deus, ela já está aprovada há mais de 2.000 anos. Você pode dizer amém? Então quando nós louvamos dizendo, e tudo o que eu fizer nesta vida, verei prosperar, eu e você por fé, eu e você com os olhos na palavra, nós podemos nos apossar disso e viver esta realidade. Você pode dizer amém? Há adversidades? Há guerras? Há fome. Queridos, se nós formos ler lá do Gênesis, já existia fome, sempre existiu, mas eu quero dizer a você, eu e você como filhos de Deus, nós temos uma disponibilidade da parte dEle, de nos abençoar com toda a sorte de bênção. Ele deseja que nós possamos ter uma vida plena e uma vida abundante. Agora, o que faz a diferença? Como nós nos inclinamos com o nosso coração. Eu quero dizer que esse momento é um momento muito especial. Nós temos uma oportunidade de expressar a nossa fé, de expressar a nossa honra a Ele. Com certeza todos nós fomos plantados em um lugar, todos nós temos a provisão e o suprimento. Agora, qual é a consciência que nós temos de onde ou de qual é a fonte de tudo isso? Eu quero dizer a você, é fundamental que nós possamos nos render, é fundamental que nós possamos abrir o nosso coração e entender que sem Ele nós não somos nada. Você pode dizer amém? A minha dependência e a sua dependência tem que estar totalmente nele, queridos. Temos visto nos últimos dias manchetes, temos visto noticiários envolvendo cifras grandiosas. Eu pergunto, e a confiança que estavam nessas cifras, o que virou? Que eu e você possamos ter a consciência plena de que tudo vem dele. E nesse momento no culto, nós temos uma oportunidade de consagrar as nossas finanças a Ele, trazendo no altar uma parte. Temos a oportunidade de dizimar, de ofertar e de primiciar. Mas Paulo faz um alerta, quando ele falava à igreja em Corinto: faça isso com entendimento, faça isso com alegria, pois não é por tristeza ou por necessidade. Mas eu queria acrescentar, que você possa ter esse momento, um momento de alegria com o seu coração íntegro. Você pode dizer amém? Gostaria de convidar a equipe de louvor e convidar os obreiros. Eles vão estar nos corredores. Você vai ter a oportunidade de pegar o seu envelope e nós vamos estar aqui orando pelas finanças. Convido a igreja a colocar-se em pé nesse momento. Vamos orar.
Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos nesta manhã, pelo privilégio de que temos, de poder trazer ao altar uma parte daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, nós consagramos os dízimos, as ofertas e as primícias a Ti. Te louvamos, ó Deus, porque estamos debaixo de uma palavra rema de restituição dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Que possamos nos alegrar nesse momento, pelo privilégio, que possamos nos alegrar neste momento, expressando a nossa fé e expressando a nossa honra a Ti. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Enquanto nós louvamos, você vai poder deixar o seu lugar e trazer o seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não vacilo. Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes? Quantos são felizes? Nós temos visto o que está acontecendo na nação, e o nosso apóstolo está fazendo uma convocação a toda a igreja, né? Isso é uma convocação nacional, para todo mundo que tem um entendimento espiritual e compreende que nós não podemos simplesmente ficar vendo a banda passar, mas que nós precisamos fazer algo. Então, a partir de amanhã, nas próximas 2 semanas, o Brasil todo, as maiores lideranças do Brasil têm convocado a igreja para jejuar e orar. Então, como que você pode fazer? Tirar um dia de jejum integral. O que é um dia de jejum integral? Durante o dia todo você não vai comer nada, você só vai beber. Tá? Beber água, só água, tá? Então, é você se abster de todo alimento sólido e beber água durante o dia até as 18 horas, né? Quando eu acordar eu posso comer algo? Não, é o dia inteiro. Então, na verdade, você, desde o momento em que você acorda até as 18 horas, você vai se abster de alimentos para que você possa estar. E nesse período você também tirar um período para você orar, né? Uma vez nessa semana e uma vez na outra semana, não é? Tem gente já assustada, 2 semanas sem comer,
mas de segunda a sábado, você escolhe um dia, segunda ou terça ou quarta, escolhe um dia da semana, onde esse dia você vai consagrar a sua vida, e o propósito disso é que haja uma intervenção de Deus na nação brasileira. Nós olhamos no livro de Esther, e no livro de Esther, o povo judeu estava ameaçado de ser extinto, e Esther então convoca o povo para jejuar 3 dias, e durante 3 dias, eles não comeram nada durante 3 dias, só beberam água durante 3 dias, pedindo a intervenção de Deus, e Deus fez algo sobrenatural ali na nação de Israel. Por quê? Porque quando nós nos humilhamos, quando nós clamamos, quando nós realmente buscamos a face do Senhor, Ele ouve as nossas orações. Quantos vão participar? Todos, glória a Deus, aleluia. Então, não se esqueça, quando começa o jejum? A partir de amanhã, as próximas 2 semanas, amém? Nós vamos estar nas redes sociais também, compartilhando isso, falando, nas próprias redes sociais da igreja, vai estar sendo lembrado a você, nos grupos de WhatsApp aí, os 12, as 12 vão estar lembrando, todo mundo para estar envolvido aí nesse propósito, amém? Salmo 128, que é o tema desta ministração, onde aqui nós temos nesse mês de maio, Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Diga, Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Abra aí no Salmo 128, e antes de lermos, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para estarmos na Tua casa, nesta casa de oração. Pedimos que Teu Espírito traga luz, traga entendimento, traga revelação acerca da Tua palavra, para que nós possamos viver as verdades dessa palavra todos os dias da nossa vida. Que toda ação das trevas, todo intento do maligno seja neutralizado, e a verdade de Deus se estabeleça nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Jogue na tela para mim o Salmo 128, e ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Nós vamos ler somente esses 2 versículos. Aqui fala, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Mas quando a gente olha, vamos para o versículo 1, põe o primeiro lá, a gente pode subdividir esse versículo em algumas partes, e nós vamos estar falando na primeira parte ali, que fala que bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado é feliz, ditoso, né? É todo aquele que teme ao Senhor. Então, muita gente quer ser abençoado. Se eu perguntar quem quer ser abençoado, todos vão falar, eu quero ser abençoado. Eu desconheço alguém que queira ser amaldiçoado. Mas, para que se cumpra as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos entender todo o contexto. Não adianta eu pegar uma parte isolada de um versículo, não adianta eu pegar uma parte isolada de um texto e fazer daquela parte isolada do texto como se fosse a única verdade, dizendo que Deus abençoou o trabalho. Mas Deus abençoou o trabalho de quem? De quem Deus abençoou o trabalho? Para quem Deus está liberando essa palavra, né? E aqui, se nós formos olhar, ele está falando que a pessoa que vai ser abençoada é a pessoa que teme ao Senhor. Então é todo aquele que teme ao Senhor, que tem realmente o temor de Deus no coração. E alguém pode perguntar, o que é o temor do Senhor? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, temor significa aquele que dedica um respeito
profundo ou expressa obediência em relação a Deus. Então ele está falando que o homem que vai ser abençoado, na verdade, que vai ter a bênção da parte de Deus no trabalho que ele executa, é um homem que tem esse profundo respeito a Deus, esse homem que realmente tem uma ligação forte com Deus. Então, se você se enquadra dentro disso, você se enquadra entre o candidato a ser, tomar posse das promessas que Deus está liberando sobre as nossas vidas. A segunda coisa que ele diz ali é: anda nos seus caminhos. Tem um outro ponto que ele está dizendo sobre duas coisas. Ele não só teme a Deus, mas ele também anda nos caminhos. E andar nos caminhos de Deus é andar sobre a palavra de Deus. Fala de um estilo de vida. Diga, estilo de vida. Então, dá uma olhada como é o seu estilo de vida. Como você vive as 24 horas do seu dia. E isso que vai reportar se você anda nos caminhos do Senhor ou não. Como é as suas atitudes perante as pessoas que o cercam. Como você se relaciona lá no seu trabalho. Você se relaciona de forma as pessoas olharem para você e chancelarem que você de fato é um filho de Deus, uma filha de Deus, nas suas negociações, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, na maneira como você lida com a criança, com o jovem, com o adulto, com o ancião. Você de fato atesta que você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Você de fato demonstra isso todos os dias, nas redes sociais. O que você fala nas redes sociais, o que você tem expressado no dia a dia. Então, podemos perceber que o negócio é mais sério do que se pensa. Porque é muito fácil todo mundo chegar aqui e falar que quer ser abençoado, mas existem algumas condições. Diga, condições. E o texto é muito claro. Pergunta para o seu vizinho, a sua vizinha aí: você tem andado no caminho do Senhor? Então, o meu estilo e o seu estilo de vida, ele tem que ser compatível com a palavra de Deus. Não tem como você dizer que é um homem ou uma mulher que teme a Deus, se o seu estilo de vida não é compatível. Quando as pessoas olham para você, elas não veem Deus na sua vida. Elas simplesmente dizem assim: Deus que me livre de ser igual a Ele. Então, alguma coisa está errada. E você sabe que a pessoa que mais pode atestar que você anda nos caminhos do Senhor é aquela pessoa que você convive todos os dias. Isso quer dizer, a sua família. Como a sua esposa te vê, homem? Como o seu esposo te vê, mulher? Como seus pais te veem, filhos? Como os filhos veem você como pai? Você dá um bom exemplo? As suas atitudes realmente inspiram sua família? Como patrão, como empregado, você cumpre o seu horário?
Você é responsável com o trabalho que você executa? Sabemos que a maneira de trabalho hoje, ela mudou muito, né? Veio a era da industrialização aí, e foi um tempo. Hoje nós vivemos o advento da internet, e com o advento da internet, a maneira de trabalho mudou muito, radicalmente, e eu espero que os próximos 5 anos vai ser uma revolução muito maior ainda que virão. Vai vir muitas mudanças por aí, e que muitos às vezes estão dormindo e não se atendam para isso. Está vindo uma revolução que muitas pessoas não vão estar preparadas. Se a sua mente não estiver pensando no futuro, muita gente vai começar a ficar em crise. Entenda uma coisa: o mundo mudou. Ele não é mais aquele quadradinho que você vivia. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Quer você queira, quer você não queira. E o que acontece no mundo afeta as nossas vidas hoje. Afeta um país, afeta uma cidade, e é chamado efeito dominó. Para quem não sabe o que é o efeito dominó, você já deve ter visto aquilo de você derrubar um dominó e está enfileirado, e todos vão caindo na consequência. Isso é um efeito dominó. Acontece algo lá nos Estados Unidos e reflete no Brasil. Acontece algo no Brasil e vai refletir nas bolsas do mundo inteiro. Então, a notícia ela é instantânea. Então a gente tem que estar aberto, tem que estar pronto para isso. Então, decida ter um estilo de vida que agrade o coração de Deus. Seja puro no falar, puro no pensar, puro no agir. Meça suas ações sempre pela palavra de Deus. Terceira coisa que ele diz, está no outro versículo, no versículo 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Então, comer do trabalho das nossas mãos. E aqui diz que trabalho é um conjunto de atividades realizadas e o esforço feito por um indivíduo com o objetivo de atingir uma meta. E trabalho é diferente de emprego, tá? Fique um adendo aí. Trabalho e emprego são coisas diferentes. Ele está falando que ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Ele não está falando que ele abençoa o teu emprego. Então, é aquilo que você executa. Alguns trabalham com a internet, outros trabalham com a mente, outros trabalham braçal. Quer dizer, existem várias formas de trabalho. E ele está falando que ele vai abençoar o trabalho das mãos de quem? Ele vai abençoar o trabalho das mãos do homem que teme a ele e que anda nos caminhos dele. O texto é muito claro. Mas às vezes as pessoas gostam muito de ficar só olhando para as promessas, mas não vê que para toda ação existe uma reação, para toda promessa existe uma condição para que aquela promessa se cumpra. Então ele vai abençoar o trabalho, quer dizer, aquilo que você vai desenvolver. E o que é a palavra abençoar? A palavra abençoar é autorizado a prosperar, autorizado a ter êxito. Então, quando, por exemplo, um filho chega, pede a bênção para o pai, e o pai, Deus te abençoe, o que o pai está dizendo? Que você seja autorizado a prosperar nesse dia. Então, existe o que? Uma bênção, uma autorização da parte de Deus para que nós possamos ir bem no nosso trabalho. Mas eu conheço muitas pessoas que começaram a realizar um trabalho e pararam no meio do caminho, desistiram no meio do caminho e abandonaram aquilo e foram começar um outro trabalho.
E a pergunta é: será que Deus não abençoou o trabalho dela? Não, ela estava autorizada para prosperar naquele trabalho, mas o fato é que ela parou no meio do caminho. Isso tem a ver com Deus? Não, tem a ver com a pessoa. E as pessoas às vezes querem colocar a culpa em Deus que as coisas não funcionaram para ela, mas as pessoas desistem. Muitas pessoas são, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas, elas param, elas se estagnam, elas desistem, elas não avançam. E depois coloca a culpa em Deus. Porque sempre, ou na sua grande maioria, os seres humanos, eles buscam achar um culpado. Eu estava atendendo um rapaz, eu atendi ele semana passada, e uma pessoa perdida, totalmente perdido nos seus conceitos. E eu conversei com ele e mostrei para ele quem ele era. Fiz ele entender que tudo aquilo que ele estava pensando não estava relacionado àquilo que ele de fato era. E fiz ele entender quem ele era, de onde ele veio, para onde ele vai. A partir dali começou a ser formatado dentro dele uma nova realidade. E eu atendi ele essa semana. E fui ver o progresso desse. E aí comecei a conversar com ele. E uma das coisas que eu fiquei bastante feliz, de que quando ele entendeu quem ele era, de onde ele vinha, para onde ele vai, ele conseguiu formatar algumas coisas dentro dele. E ele começou a enxergar, porque até então todo mundo era culpado. Ah, eu sou assim por causa do A, B, C, D. Meu irmão, falta letra no alfabeto. Mas nessa conversa dessa semana, eu perguntei: quem é o culpado de tudo isso? Eu. Ele começou a enxergar que todas as coisas que começaram a acontecer com ele foram resultado de o quê? De uma atitude dele mesmo, ou de uma omissão dele em fazer determinadas coisas. Porque a gente pode pecar por ação ou por omissão. Isso é o que falta às vezes para muitas pessoas. Elas entenderem que você é dono do seu destino. Fale isso para o seu irmão: você é dono do seu destino. Então, se eu sou dono do meu destino, quer dizer, eu estou pilotando, eu estou comandando o meu navio, e o meu navio é a minha vida. Então, se eu tenho que dar destino para a minha vida, eu tenho que apontar o caminho. Então, quando a gente olha para essa palavra, o trabalho das nossas mãos, Deus está pronto sim para autorizar-nos a prosperar em tudo que nós empenharmos. Mas existem duas condições anteriores, e existe algo que você precisa compreender, é que você precisa finalizar o seu trabalho. Você precisa ir até o fim do seu trabalho, daquilo que Deus te comissionou, daquilo que você tem como propósito de vida na terra. E quando a gente pensa nessa questão de trabalho, muitas pessoas têm uma visão muito tacanha, medíocre, pobre acerca disso, porque quando ele pensa, Deus abençoa o trabalho das minhas mãos, ele está pensando no emprego dele. E não é isso que o texto está dizendo. Deus está falando que Ele abençoa o trabalho, quer dizer, a sua jornada durante a sua vida. A minha vida e a sua diz respeito a uma jornada de trabalho até a véspera, porque no outro dia você morre. Então, nós desenvolvemos trabalho enquanto nós estivermos. Mesmo você
que se aposentou do seu emprego, você desenvolve um trabalho. Sim ou não? Então, o trabalho é algo que faz parte de nós como seres humanos. Faz parte da nossa lida, do nosso dia a dia. Então, o trabalho que Deus está abençoando nas nossas vidas não é o seu emprego. Quantos estão entendendo? Tem muita gente que fica pensando só naquele emprego. Isso é uma visão muito medíocre. Você tem que se abrir para a revelação da palavra. Então Deus abençoa tudo que você faz. Se você lava uma louça, é um trabalho que você está fazendo. Você limpa uma casa, é um trabalho que você está fazendo. Tantas coisinhas no dia a dia, que tanto homens como mulheres estão fazendo, e que isso diz respeito a trabalho. Porque o trabalho, necessariamente, ele não é remunerado. E a grande maioria dos trabalhos não o são. Você tem um emprego e como emprego, às vezes você é remunerado pelo seu emprego. Mas quando as pessoas têm uma visão mais ampla sobre essa questão do trabalho, ela consegue entender o que de fato Deus está abençoando a vida dela. Deus está abençoando a minha jornada durante toda a minha existência. Tudo aquilo que eu faço durante toda a minha vida, que Deus me permitiu estar nessa terra. Deus me plantou nessa terra. E enquanto eu estiver nessa terra, tudo o que eu fizer, eu estou autorizado a prosperar da parte de Deus, se eu o temo e ando nos seus caminhos. Agora, eu estou autorizado a prosperar, mas porque muitas vezes eu empreendi algumas coisas e não funcionaram? Porque eu desisti, porque eu abri mão, porque eu voltei atrás, porque eu me equivoquei, porque eu tive a motivação equivocada. Isso tem a ver com Deus? Não, tem a ver com a decisão errada que eu tomei. Mas as pessoas querem atrelar essas situações corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, atrelar, se ele está indo bem, Deus está com ele. Se ele não está indo bem, Deus abandonou ele. Sabe o que isso representa? Isso representa religião, religiosidade. Deus, Ele não fica medindo você a toda hora, como se você estivesse com febre, toda hora tem que pôr um termômetro em você para ver se você está na temperatura ideal. Deus não faz isso. Você precisa entender que você está aqui na terra e você tem um destino traçado. E o que conta nesse destino traçado não é o percurso, mas é como você vai chegar no final da sua vida. Porque o percurso, ele é algo que muitas vezes você vai sofrer altos e baixos. Existe momentos que você vai estar na crista da onda surfando. Existe momentos que você caiu da onda e você está lá no oceano se afogando. Mas você vai vir para a superfície. Você está entendendo? Pergunta ao seu irmão, você está entendendo? Então, às vezes, tem pessoas hoje que está aqui e ele está passando uma situação muito difícil. Às vezes você não tem nem o que comer dentro da sua casa, e você está aqui. Eu já vivi essa experiência, eu já sentei aqui, onde eu não tinha o que comer dentro de casa.
E tinha uma canção que marcou muito a minha vida no início, quando cheguei na igreja evangélica em Campo Grande. Isso há 23 anos atrás. E a canção dizia: quando está sozinho em frente à muralha e não sabe o que has de fazer, louve a Deus. Irmão, eu só chorava. Mas eu cantava a música chorando. Muitas vezes vim só com passe de vinda para a igreja. Eu não tinha o passe para voltar. Minha filha Carol estava com 5 anos, meu filho com 3. E o Gabriel, ele tinha uma dificuldade de andar, de caminhar, só queria colo, pesado. E às vezes eu ficava pensando, e agora? Eu morava lá no Flamingos. Falei, sair daqui a pé até o Flamingos, pegar a subida da Júlio Castilho, só de pensar na subida da Júlio Castilho eu cansava, só de pensar naquela subida. Eu falei, se eu não conseguir uma carona, eu vou ter que ir a pé. E aí, quando eu chegava na igreja, eu já ia buscar os irmãos que moravam naquela região para me arrumar uma carona. Mas o mesmo Deus que agiu na minha vida lá é o mesmo Deus que age na minha vida hoje. Ele não mudou nem um pouquinho. O que mudou? Eu mudei. Eu comecei a entender os princípios de Deus, eu comecei a aplicar esses princípios na minha vida. Comecei a colocar em prática isso. E se eu for olhar o meu histórico, onde Deus já me levou nesses 23 anos, os países que Deus me deu o privilégio, a oportunidade de visitar, vários continentes, conhecer tantas coisas, desfrutar de coisas inimagináveis naquela época. Então, e aí você vê que Deus, Ele de fato te abençoa. Mas o fato de você estar passando um problema agora, neste exato momento, isso não é o seu destino. O problema que você está vivenciando hoje não é o seu destino. Ainda não foi escrito na sua vida fim, porque você está vivo. Você pode mudar essa história. Fale para o seu irmão, você pode mudar essa história. E ele diz assim, feliz será, e feliz será quer dizer muito satisfeito. E tira bem fala sobre sucesso. Então ele está falando que eu vou comer do trabalho das minhas mãos, eu vou ser muito feliz, e eu vou ir bem. Ir bem fala exatamente do que? O final. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Quantos acham que o apóstolo Paulo foi um homem bem sucedido? Levanta a mão, você que acredita. O que Paulo diz? 1 Coríntios, joga na tela aí para mim. 2 Coríntios, aliás, 11:20. O apóstolo Paulo foi um homem muito bem sucedido. Mas olha o que ele diz. Vinte e 29, tá? Onze 29. É onde você estava mesmo, só avançar. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. O apóstolo Paulo, não, deixa lá.
E eu quero essa primeira parte do versículo onde diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Se você vai ler a história do apóstolo Paulo, ele vai falar de naufrágio que ele sofreu, de apedrejamento que ele sofreu, de surras que ele levou, só desgraça. Quando você lê ali as lutas, mas tudo aquilo era o percurso para ele se tornar o grande apóstolo Paulo. Então, para eu e você nos tornarmos uma pessoa de reconhecimento, onde as pessoas se inspiram em você, não existe como você se tornar isso sem você passar por lutas e vencê-las. Não tem como, queridos. As lutas e as dificuldades que neste exato momento, quem sabe você esteja passando, isso faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. O próprio Deus, ele fala para a nação de Israel: eu te guiei por este imenso e terrível deserto, e deixei vocês terem fome, para provar o que havia no seu coração. A nação brasileira está passando por um processo de recessão, e Deus está provando os corações. Como está o meu coração, como está o seu coração? Nós estamos vivendo a maior crise política de todos os tempos. Como nós estamos lidando com isso? Então, são coisas que eu e você precisamos pensar, analisar, ponderar e tomar atitudes coerentes com a palavra de Deus. Por exemplo, Moisés. Quando a gente olha para Moisés, Moisés é o cara. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Torá para os judeus. Basicamente, esses 5 primeiros livros é a base de todo o mundo ocidental. Mas quando Deus chama Moisés, está lá em Êxodo 4:13, diz assim: contudo insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Quer dizer, Moisés não se acha capaz de fazer a missão. Era o momento que Moisés estava atravessando. Nesse contexto, Moisés já estava com 80 anos. Aos 40 anos, ele estava no auge da vida dele. Na cabeça dele, ele estava no auge da vida dele. E aí ele mata um egípcio e sai fugido, e ele agora é procurado pela maior nação da época. A Interpol estava procurando Moisés. E aí Moisés se esconde no deserto, fica 40 anos no deserto. Depois Deus pega e fala: agora, Moisés, eu estou te chamando para voltar para onde? Lá para o lugar onde ele matou um camarada. Para ele voltar lá naquele lugar. E ele não se acha capaz de cumprir a missão. Por quê? Porque ele ficou marcado por uma história. Mas Deus entra na vida de Moisés e diz: o seu trabalho ainda não acabou, eu tenho uma missão para você. E aí, nesse diálogo de Deus com Moisés, Moisés é convencido por Deus e se tornou o grande líder que hoje nós temos na Bíblia. Mas no meio da jornada ele pensou em desistir. Nós olhamos para Gideão. Gideão é um outro personagem da Bíblia, que é um camarada que trabalhava e trabalhava duro. E olha o que ele diz, está lá em Juízes 6:13. Juízes 6:13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que
tudo nos sobreveio, porque tudo isso nos sobreveio. E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos de Midian. Você vê que esse é o sentimento de Gideão. Deus nos abandonou. O culpado é Deus. Então, todo mundo que passa por uma situação, por quê? Gideão estava num lugar escondido, colhendo o trigo dele e limpando lá o alimento dele escondido, morrendo de medo que os midianitas descobrissem o local onde ele estava, porque de tempos em tempos os midianistas entravam na terra, no período da colheita, e roubavam tudo da nação de Israel. Então eles estavam vivendo escassez, eles estavam vivendo uma vida de recessão. E quando Deus aparece para ele, ele fala: olha Deus, o Senhor é culpado, porque eu ouvi tantas histórias que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz isso, que o Senhor faz aquilo, mas na minha vida não está acontecendo, na nação não está acontecendo, é o contrário. Então as pessoas, elas tendem a olhar as circunstâncias e julgar a sua vida pela circunstância momentânea. A sua vida não se resume a essa circunstância momentânea que você está passando. E aí Deus intervém na vida de Gideão, e ele se torna então o libertador da nação de Israel. E o resultado final da vida de Gideão, Deus abençoou o trabalho das mãos dele, sim, porque ele era um homem temente a Deus, andava nos caminhos do Senhor e decidiu cumprir o chamado, e ele vai cumprir o chamado. Quando a gente olha para Elias, meu irmão, ele não morreu. Imagine o seguinte, imagine você não morrer. Imagine o nível de intimidade, de comunhão que esse homem tinha com Deus, a ponto de ser arrebatado em vida e não experimentou a morte. Então, a gente pode falar, Elias era o cara. Mas olha o que Elias diz. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 10. Primeira Reis 19, 10. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias estava depressivo, sabe onde? Numa caverna. Ele se escondeu lá na caverna. Ele não queria ver ninguém. Por quê? Porque ele tinha feito uma obra tão linda em Israel, libertou Israel da tirania dos profetas que estavam debaixo da égide de Jezabel, os profetas de poste ídolo e profetas de Baal. E ele mata 850 profetas. Mas depois que ele faz essa obra tão grande, ele ora e não chove, ele ora e a chuva vem, ele ora e o fogo desce do céu. Então, sinais, prodígios, maravilhas. Era o cara que estava na crista da onda. Mas uma mulher mandou um recado para ele que ia matar ele, e ele entrou em depressão. Aí você fala, como diz Paulo, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? O nosso apóstolo recentemente passou por uma situação de 2 semanas, ficar em impossibilidade de pregar. Um vírusinho atacou ele e ele ficou lá. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso.
Eu literalmente, o ano passado, achei que eu ia morrer. Eu fiquei 5 dias imprestável numa cama. Minha esposa achou que ia ficar viúva. Ela pensou mesmo. Não tinha remédio que resolvia. Mas depois Deus me fez entender a luta espiritual que eu estava travando o ano passado. Descortinou os olhos do meu entendimento e eu entendi com quem eu estava brigando. Então, todos nós estamos suscetíveis a passar por dificuldades. Entenda que o fato de você estar momentaneamente passando por lutas, dificuldades e problemas, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Deus continua do teu lado. Deus continua te amando. O amor dele não mudou por você. Mesmo quando você era um pecador que vivia lá, numa vida de pecado e de prostituição e de tudo aquilo que não agradava a Deus. E o fato de você estar hoje aqui congregando, o amor dele por você lá e o amor dele por você aqui, não mudou 1 milímetro, é o mesmo. O que mudou? A maneira como nós começamos a enxergar a Deus. Isso que mudou. O que muda somos nós, não é Deus. Deus é imutável, Ele não muda. Não existe sombra de variação em Deus. Deus é imutável, o amor dele é incondicional. Nós às vezes criamos os nossos deuses da nossa mente. E aí Elias, esse grande homem de Deus, está depressivo numa caverna e falando: só eu fiquei, estão tentando me matar, estou aqui escondido. E aí Deus chama ele, dá uma missão para ele, e ele continua a obra. Quando nós olhamos Davi, eu amo muito Davi, eu gosto muito de Davi, e a gente olha para Davi, matou Golias. Davi é um cara que, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, diz assim: e Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Imagine o seguinte: Davi está no início do seu ministério, agora ele é capitão do exército de Saul, e ele começa a ser admirado por toda a nação de Israel, porque tudo o que ele fazia dava certo. Tudo que Davi fazia dava certo. Todas as guerras que ele lutava, ele vencia. E ele trazia o seu exército, ele ia com o seu exército inteiro e trazia o seu exército inteiro. Muitos outros iam e perdiam muitas pessoas na batalha, mas Davi, ele tinha um cuidado com a equipe. Ele cuidava como filhos do seu exército. E Deus era com ele, e ele faz tudo isso. Mas, no entanto, esse mesmo Davi, no Salmo 55, versículo 6, ele diz assim, joga na tela aí, Salmo 55, 6. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. É o cara que é bem sucedido em tudo, mas ele está derramando. Eu gosto muito de Davi porque ele é muito autêntico nas suas palavras, principalmente nos momentos de crise. Então você vai ler Salmos e você vê muito essas crises existenciais da alma, se encontra muito em Salmos. E aquele cara que era, nesse período ele era rei, mas ele foi traído pelo melhor amigo dele, e ele quer fugir, ele quer sumir.
mesmo sendo rei de Israel. Ele ficou sem chão. E tem muita gente que às vezes quando passa por esse momento, eu quero sumir, quer desaparecer, quer enfiar a cabeça como uma avestruz na terra, não quer ver ninguém. Porque às vezes a gente se depara diante de situações que para nós é muito maior do que nós. Mas é nessas situações que você tem que entender que Deus jamais vai te abandonar, que Deus nunca vai te desamparar, e que você ainda está no meio do caminho. Tem muita jornada pela frente para você chegar no seu destino. Davi foi um homem que é aclamado na nação de Israel. As pessoas o reverenciam muito ali em Israel. O livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25. Agora ele passa pelo segundo baque, que é o próprio filho se levanta contra ele, e ele sai, ele deixa o trono, ele abandona o trono e diz para Zadok. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus para a cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca e a sua habitação. Ele está deixando o palácio, porque ele sabe que Absalão tem um exército muito maior do que o dele, muito mais forte do que o dele. Davi já não é um jovem, ele já está avançado em idades, não tem mais o mesmo vigor. Então ele sabe, um homem experimentado na guerra, que chegou numa determinada idade, ele sabe exatamente a condição que tanto ele como o exército dele tem de ir para uma guerra e enfrentar. Então Davi tem consciência do momento que ele está vivendo, e ele sabe que não adianta nós guerrearmos com Absalão, que nós vamos perder, vamos embora. Deixa ele tomar conta da cidade, deixa ele cuidar do trono, vamos embora. E aí ele fala para Zadok, porque a arca da aliança está indo com ele. E a arca da aliança significava a presença de Deus. E ele diz: não, deixa a arca na cidade. Tem muita gente se apegando a amuletos. Acha que por ter amuletos na sua vida, a sua vida vai mudar. Davi, ele sabia que o problema não era a arca, era um relacionamento pessoal dele com Deus. Deixou a arca lá e falou: se Deus achar que eu mereço, se eu achar graça diante de Deus, Deus vai fazer com que eu retorne e eu possa novamente estar na presença dele, na cidade dele. E ele achou graça, e o trabalho dele prosperou, e eles venceram o exército de Absalão, e Davi voltou ao reinado. Por que eu estou falando essas histórias? Porque se você lê a Bíblia com os olhos abertos, você vai descobrir que Deus nos abençoa sim, mas que nós passamos por lutas, que nós passamos por dificuldades, que nós passamos por problemas. E nesse percurso é que nós somos fortalecidos, é ali que nós aprendemos, é ali que nós amadurecemos, é ali que nós crescemos, para que nós possamos lograr um êxito muito maior na frente. Todas as dificuldades que eu e você passamos, são nada mais, nada menos do que treinamento, para que de fato nós possamos experimentar o melhor de Deus. E o melhor de Deus está por vir. Amém? Vamos nos colocar em pé.
Feche seus olhos. Se você está com a sua família aí do seu lado, segure na mão dele ou dela, ou abrace se você quiser. E eu gostaria que nesse momento você, como família, você orasse pela sua família. Se você é o sacerdote do seu lar e está aqui, que você possa liberar palavras de bênção para a sua família. Se você, mulher, está aqui, sua família não está aqui, que você ore agora pela sua família. Enquanto essa música está tocando, cantando, sendo cantada, eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Quero que você tenha um tempo agora de abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Libere uma palavra abençoando agora toda a sua casa, toda a sua família. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Continue orando. Eu quero orar por vocês também. Pai, no nome de Jesus, aqui estão as famílias reunidas nesta manhã, neste lugar. Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar os olhos do entendimento de cada um dos teus filhos e filhas, para que eles possam compreender a grandeza do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que eles sejam fortalecidos no homem interior, corroborados com toda a força pelo Espírito do Senhor, para que eles tenham força suficiente para passar por esses momentos de crise, de dificuldade, momentos, Senhor, que se agigantam diante de muitos aqui. Pai, que eles sejam revestidos agora pelo teu Espírito. Espírito Santo, fortaleça cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa neste lugar, para que eles possam vencer as dificuldades, vencer as adversidades, ó Pai, e entender que o momento que eles estão passando vai passar, e que eles verão, Senhor, a vitória no nome de Jesus, porque em todas as coisas eles são mais do que vencedores, porque eles podem tudo em Ti, que é a fortaleza deles, ó Pai, porque o Senhor é um alto refúgio no tempo da angústia, o Senhor é a nossa sombra e a nossa direita, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que venha esse socorro da parte do Senhor sobre cada pessoa nesta manhã, no nome de Jesus, e que eles possam viver os melhores dias da vida deles a partir de hoje. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, para que eles tenham um domingo abençoado, um
domingo próspero, uma semana abençoada, e que essa palavra possa, Senhor, servir de ânimo, de fortalecimento, para que eles possam avançar rumo ao propósito das suas vidas, rumo ao seu destino. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Beijo no coração.